Abra sua Bíblia aí, Jeremias, capítulo de número 33. Nós vamos ler alguns versículos de Jeremias, capítulo de número 33. Tudo bem? Jeremias 33, veio a palavra do Senhor a Jeremias, uma segunda vez, estando ele ainda encarcerado, no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me, ou clama, ou chame, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Chame por mim, volta um pouquinho, deixa eu ler como está na tradução ali, na Nova Almeida atualizada. Chame por mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Amém? Versículo de número 6. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhes dou. Versículo de número 10. Ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, e em todas as suas cidades, haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul e na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. E eis que vem dias do Senhor em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. E naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. E ele executará juízo e justiça na terra. E naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Amém, amados? Eu volto no versículo 3. Invoca-me, ou clama a mim, ou chama-me, e te responderei, e anunciarei a você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Amém? Nós estamos num tempo que estamos ministrando e falando sobre crescimento e multiplicação. Amém? Deus tem áreas da sua vida para você ainda crescer. Deus tem áreas na sua vida que Ele quer multiplicar. Áreas de sua vida que podem crescer ainda mais na presença do Senhor Jesus. Amém? Você recebe isso para você aí? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre uma área nossa que a gente precisa avançar muito. Que a gente pode, subir de nível na presença do Senhor. Essa é a área da nossa devocional, essa é a área do nosso relacionamento com Deus, essa é a área da nossa intimidade com o Senhor. A gente pode crescer muito, nós podemos ir muito além do que nós chegamos até aqui, até agora. Deus tem muito mais para você, amém?
nós percebemos o seguinte: há uma coisa muito comum nas igrejas, nesse país e fora dele, que se tornaram igrejas relevantes, que se tornaram igrejas saudáveis, que se tornaram igrejas frutíferas, que se tornaram ao longo do tempo igrejas que são referência e modelo e que são instrumentos de bênção nas mãos do Senhor para muitas outras igrejas, muitos outros pastores, muitos outros líderes. 3 coisas a gente percebe que são muito essenciais nesses lugares. A primeira delas, todas essas igrejas têm um treinamento efetivo para os seus líderes. Elas buscam o tempo todo formar pessoas, levantar líderes, fazê-los crescerem na presença do Senhor. Esse é um ponto. O segundo ponto que a gente percebe é que essas igrejas utilizam de algumas estratégias para alcançar pessoas. Em todas elas a gente vê os grupos pequenos, a gente vê as células, a gente vê os grupos de discipulado, em todas elas. Tem uma ou outra, que é a que eu quero conversar com vocês hoje. Todas essas igrejas têm um movimento de oração muito saudável e abençoador. E essas igrejas, elas cresceram e avançaram muito, na medida em que deram mais importância a esta área tão necessária, extrema para nós, que é a vida de oração. Todas elas possuem um programa efetivo de oração contínua. Algumas delas possuem oração 24 horas por dia, todos os dias. Quem já foi na Coreia, como o Bispo Paulo, já conversou e já falou muitas vezes o movimento de oração nas igrejas da Coreia, onde por 24 horas, todos os dias, todas as horas, milhares, 5.000, 10.000 pessoas estão reunidas buscando o Senhor em oração diante de Deus. Esta área da nossa vida, se você quer crescer, se você quer ser um homem relevante, uma mulher relevante na presença do Senhor, se você quer crescer no nível de espiritualidade, de intimidade com o seu Deus, se você quiser, irmão e irmã, ter uma vida diferente na presença do Senhor, você precisa se dedicar e se despertar para esta área na sua vida. Ela é por demais importante, ela não pode ser desconsiderada. Desconsiderar essa área da nossa vida, desconsiderar a área de oração, é obter o fracasso como resposta. Tudo, irmãos, a gente precisa orar. Jesus falou: sem mim nada podeis, sem mim nada podeis, sem mim nada podeis fazer. E nós podemos esperar muito mais a partir das nossas orações. A gente pode se achegar ao trono da graça do Senhor com uma expectativa muito maior. Quanto nós temos orado, e aí eu me incluo nessa parada também. Quanto nós temos orado, quanto nós temos clamado, quanto nós temos buscado do Senhor. A gente pode esperar muito mais. A primeira coisa é o tempo. Você dobrar o teu joelho ali diante do Senhor, sem se preocupar com o relógio, com o tempo, você vai ver que você estava prevendo orar 30 minutos e quando você olha para o relógio, já passou 45, quase 1 hora na presença de Deus. A gente pode esperar muito mais das nossas orações, com ainda mais quebrantamento. Você chega diante do Senhor para falar com o Senhor um monte de coisas e Deus começa a trabalhar na sua oração, quebrantando o teu coração, levantando você para interceder, trazendo um peso, de intercessão, de oração sobre a sua vida. E quando você vê, você está ali chorando, rasgando o teu coração diante de Deus. Quantas vezes nos achegamos, nos aproximamos do Senhor, temerosos de alguma situação, angustiados por alguma coisa, mas depois de alguns minutos a gente levanta dali, encorajados, fortalecidos, revestidos de força e de poder. Uma coisa que você pode esperar muito através da oração é aprender. A oração nos faz aprender, a oração nos ensina. O tempo que a gente dedica a orar é um tempo em que Deus vai nos moldando, trabalhando no nosso coração e nos ensinando.
Comece a orar de maneira mais frequente, comece a orar de uma maneira mais continuada, mais disciplinada, e você vai perceber o quanto você vai crescer na presença do Senhor. A oração vai te ajudar a esperar. E esperar é uma coisa que nós não gostamos muito, nem estamos habituados com isso, esperar. Enquanto que nessa sociedade, na nossa vida, tudo precisa ser muito rápido, não é? As coisas de Deus são mais devagar. Enquanto a gente utiliza os fornos de micro-ondas dentro da nossa casa, o Senhor ainda continua trabalhando com banho-maria. Nada apressa ou atrasa o Senhor. Ele tem o seu kairós. Ele tem o tempo certo para ministrar e para fazer todas as coisas. Só que nós não estamos acostumados com isso. Nós queremos as coisas mais rápidas. O teu tempo de oração fortificará o teu coração e revelará a você o tempo de Deus e preparará você para esperar essas coisas acontecerem. Mas se demorar muito, não desista. Amém, meu irmão, minha irmã? Porque a nossa vitória em oração está na nossa perseverança, está na nossa resistência, está na nossa persistência diante do Senhor. Foi o Senhor quem chamou você para orar. É o Senhor quem te envia, é o Senhor quem te mobiliza, é o Espírito que te move para o lugar secreto, para o lugar de oração. Então não desista disso, vai. Pastor, mas eu oro tão pouco. Pastor, mas eu não tenho o hábito de orar. Pastor, eu não sei nem falar direito, quanto mais orar. Eu pergunto assim hoje, né? Será que nasceu algum grande homem de oração aqui em Petrópolis, que a gente possa citar o nome dele? Eu garanto para você que grande homem não nasceu nenhum, nasceram bebês, nasceram crianças. Ninguém começa grande, irmão e irmã. Comece hoje orando um pouquinho, comece depois, ore mais um pouquinho, depois ore mais um pouquinho. E Deus pode levantar você como um guerreiro, uma guerreira de oração. Hoje, meu irmão, minha irmã, eu espero que o Espírito Santo comece a gerar coisa nova no teu coração e na sua vida. Hoje eu espero que o Espírito de Deus comece a despertar você para algo novo. Deixa eu falar com você, oração não é coisa daquelas irmãs e daqueles irmãos que às vezes ficam ali atrás, perto do relógio, só eles oram, não. Oração é algo para a igreja do Senhor precisa orar, a igreja do Senhor precisa buscar, a igreja do Senhor precisa se despertar para essa área tão importante e necessária que é a oração. Clama a mim, diz o Senhor, clama a mim. Ao rei Salomão e aos sacerdotes daquele tempo, ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Você precisa começar a orar. Se você não tem feito isso, você precisa começar a orar. O Senhor diz: clama a mim, clame a mim, ou seja, volte-se para mim. Algumas coisas para a gente começar a pensar aqui. Será que realmente eu preciso orar? Se Deus é soberano, se Deus pode fazer todas as coisas, por que eu preciso orar? Se na batalha espiritual que a gente enfrenta todos os dias, o inimigo não já está vencido? Jesus não é mais do que vencedor? Então se o inimigo já está vencido, por que eu preciso orar? A Bíblia não fala com a gente que se a gente tropeçar e cair, né, o Senhor vai dar ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos? A Bíblia não fala que se a gente tiver temor de Deus, né, o Senhor vai colocar os seus anjos para nos guardarem, não é isso? A Bíblia nos fala que nós somos mais que vencedores. Então se na batalha espiritual é assim, por que eu preciso orar? Afinal de contas, será que as minhas orações têm alguma importância, se no final é a vontade de Deus que prevalece? As minhas orações podem mudar alguma coisa? As minhas orações podem alcançar os perdidos, podem abrir os olhos aos perdidos. Se é o Senhor quem pagou o preço na cruz, e se o Senhor já morreu por elas, se o Senhor já concluiu o processo, se já está consumado, por que eu preciso orar por essas vidas? Deus precisa que eu ore, ou Ele simplesmente quer que eu ore? Por que orar? E aí eu digo para você, e eu quero que você guarde isso, o Senhor
quer que você ore, porque Ele mandou você orar. Ele mandou você orar. Então, ore. Ore, porque o Senhor mandou. Se você não tem uma vida disciplinada de oração, comece já. Não espere amanhã, comece hoje a separar um tempo antes de você se deitar e dormir para você orar. Isso é tão importante, irmãos, que a gente pode fazer qualquer coisa depois que a gente tiver orado. Mas não é ideal que a gente comece a fazer qualquer coisa antes da gente ter orado. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é, se a gente vai fazer uma reunião da clã, a gente precisa orar. Se a gente vai fazer uma confraternização na igreja, a gente precisa orar. Se a gente vai ler a palavra, a gente precisa orar. Se a gente vai viajar, se a gente vai sair, a gente precisa orar. A gente precisa orar. Precisamos orar. O Wesley disse uma coisa muito interessante. Se é verdade aquilo que o Wesley disse, o Wesley era homem de Deus, nós precisamos pensar muito bem nisso. Porque ele diz assim, Deus não vai fazer coisa nenhuma na terra, a não ser em resposta de oração. E aí as orações são extremamente importantes, e eu creio muito que elas são necessárias. A oração pode trazer a cura que você precisa, e a oração pode liberar cura através da sua vida. Nenhum avivamento na igreja começou senão por meio de oração. Se nós começarmos a orar com disciplina, com mais fidelidade, com mais fervor, com mais afinco, mudaremos essa cidade, transformaremos essa cidade. A nossa visão de alcançar 30 mil pessoas em Petrópolis e espalharmos as nossas expansões para essa cidade, não acontecerá, a não ser que a gente tenha uma base firme de oração e homens e mulheres que oram e que clamam ao Senhor. E não são pessoas escolhidas, não são as irmãs de Coque, com todo o respeito e carinho que a gente tem por elas. E quantas vezes eu fui parar nesses lugares, né? Na minha época de mais jovem, não tem muito tempo atrás, né? Ia para uma vigília, passava a noite na vigília, saía da vigília, a gente já ia para a consagração na Assembleia de Deus lá perto de casa. E aí aquela consagração começava às 7 horas da manhã, acabava 2 horas da tarde. E aí, meu irmão, no princípio era todo mundo de joelho no chão lá, ó, 1 horinha certinho de joelho no chão. Depois vem as oportunidades, depois mais 1 horinha de joelho no chão. E quando você pensava que estava acabando, mais 1 horinha de joelho no chão, o povo para orar. Glória a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs que oram, que buscam o Senhor, que clamam a Deus. Creia, irmãos, que Deus pode fazer muito mais através da sua oração. Aleluia. Você crê que Deus pode mudar essa nação a partir das orações? Recentemente saiu aí num desses sites de notícia dizendo que o novo presidente do Haiti declarou Jesus Cristo como Senhor da nação. Glória a Deus. Que maravilha a gente poder ter, por meio de uma autoridade dessa, a declaração de que Jesus Cristo é o Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, irmãos e irmãs? Deus pode fazer muita coisa enquanto a gente ora. O inferno pode se levantar, irmãos e irmãs, mas quando o povo de Deus ora, o inferno se levanta para cair, a igreja do Senhor permanece em pé. Glória a Deus. Clama a mim, essa é a palavra do Senhor para nós, clama a mim. Sabe por que Deus deseja e quer e ordena que você ore? Porque se o Wesley estiver certo, eu acredito que sim, Deus quer fazer as coisas em parceria com você. Deus quer fazer as coisas junto com você. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus chega para o homem e fala assim, olha, eu estou dando a terra para você, você vai cultivar, você vai dominar, você vai gerenciar essa terra. Mas Deus não falou que estaria dando a terra para o homem se virar para lá. Deus continua sendo Senhor dos céus e da terra. Nós apenas estamos em parceria com o nosso Deus. Uma vez o Senhor disse, eu não farei coisa nenhuma na terra antes de ter avisado aos meus servos, os meus profetas, ter revelado a eles. Quando Deus envia os seus anjos para uma missão em Sodoma e Gomorra, Deus antes para ali,
em Abraão, para bater um papo com ele, para conversar com ele, para dizer para Abraão o que ele estava pensando em fazer. Ou seja, irmãos, Deus quer incluir você nos projetos dele. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós oramos, venha o teu reino. Deus quer que o reino dele seja estabelecido, mas ele quer que você ore e deseje, para que o reino dele venha, para que a glória dele venha. Deus quer usar você em parceria com o Senhor, compartilhando com o Senhor dos planos, dos propósitos de Deus. Deus quer trabalhar na terra através dos homens, a partir dos homens, a partir de mim e de você. Onde 2 ou 3 se reunirem em nome do Senhor, lá Ele está. Se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, haverá acordo nos céus também. Você está entendendo? Quando a igreja de Deus se move junto com a sua igreja. Aleluia! Deus deseja realizar isso, fazer isso com cada um de nós, com homens e mulheres de Deus. Sabe uma coisa que mostra isso para a gente de uma forma assim muito forte? Em 2 Reis, capítulo 18, o Senhor diz para Elias assim: Elias, avisa ao rei Acabe que eu vou fazer chover sobre a terra. Porque Elias tinha orado aos céus de acordo com a orientação do Senhor. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. No capítulo 18, o Senhor diz para Elias assim: Elias, avisa Acabe que eu vou fazer chover sobre a terra. Elias poderia ter ido descansar. Vai fazer chover, Senhor? Vou. Então Elias poderia ter ido descansar, bater um papo lá, conversar com Eliseu, encontrar Eliseu e tudo mais. O que Elias foi fazer? Elias subiu um alto monte, lá ele começou a orar: Senhor, envia chuva, Senhor, envia chuva, Senhor, envia chuva, cumpra a tua vontade, cumpra o seu propósito. E Elias orava ali como que se estivesse dando luz a alguma coisa. Ele orou aos céus, clamou aos céus. Mandou o seu criado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 7ª vez o criado volta e diz: há uma pequena nuvem. Deus está respondendo às orações. Deus está respondendo ao clamor. E ali Deus fez chover sobre a terra. Vocês percebem? Deus poderia ter feito isso, desconsiderado Elias, sem ter falado nada com ele. Mas Deus precisou de um homem na terra que clamasse aos céus, para que a vontade dos céus fosse estabelecida na terra. Amém? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Deus está querendo homens e mulheres que orem. Clame pelo nome do Senhor. Você está passando um tempo difícil? Clame pelo nome do Senhor. Chame pelo nome do Senhor. Teu refúgio, tua fortaleza, seu socorro. Clame pelo nome do Senhor. Clame com todas as suas forças. Clame com confiança. Clame porque Deus ouve as nossas orações. Clame como se não houvesse nenhum outro recurso. Clame se essa realmente seja a sua última possibilidade. Clame ao Senhor. Na tua oração, Deus vai impulsionar você. Na tua oração, Deus vai trazer coragem para você. Na tua oração, Ele vai abastecer você. É na tua oração que você vai viver os propósitos de Deus para a sua vida. A gente precisa de um estilo de vida. E a gente precisa de um estilo de vida, de oração e prática do jejum. Só você ter consciência disso não resolve nada. Você sabe que precisa orar. Nós sabemos que precisamos orar, mas a gente não ora. A gente sabe, a gente tem consciência que a gente precisa jejuar e buscar o Senhor, mas a gente não faz isso. Quando esses homens de igrejas relevantes vêm aqui, uma coisa que eu sempre pergunto a eles é sobre a sua vida devocional. E conversando um pouquinho com um dos pastores que estavam aqui na semana do Kairos, eu perguntava: como é que é a sua vida devocional? Ele falou que ele e a equipe dele tem a manhã livre. São pastores, pastoras, casais de tempo integral. Ele disse: amanhã está liberado para vocês. Não tem atividade nenhuma na igreja. Toda manhã está liberado para vocês. Se quiserem ir no médico, quiserem ir na academia, quiserem passear com a família, não tem problema. Eu só quero que vocês orem 3 horas por dia. E eu estou orando junto com vocês. Quando vocês dobrarem o joelho para orar, eu estou orando junto com vocês durante 3 horas. Você sabe qual é a média de oração dos líderes na igreja
da igreja no Brasil, 20 minutos por dia, os líderes. Imagina nós, pobres mortais. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você ora? Bispo Mano fala que os seus pastores precisam orar pelo menos 2 horas por dia. Martinho Lutero, um dia, disse que tinha tantos problemas para resolver, que ele acordou 3 horas antes para passar em oração, para depois se levantar e resolver os seus problemas. Quanto tempo você ora e quanto que você jejua? Os discípulos na época de Jesus não jejuavam, mas Jesus falou, é porque o noivo está com eles. Quando o noivo for retirado, então eles vão jejuar. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que jejuava. Ela ungia os seus líderes e jejuava pela escolha dos seus líderes. E Deus fazia coisas tremendas e poderosas. O quanto você tem jejuado? Sabe uma coisa que eu percebo? Se a gente estabelece um jejum para a igreja, poucas pessoas assumem aquele compromisso de jejuar. E pela segunda vez eu ouvi uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eu não achava que isso fosse possível, mas debaixo do sobrenatural de Deus é. Esses homens que vêm aqui, eles jejuam durante 40 dias, só com água. Jesus não subiu no monte para ser tentado pelo... Jesus não foi para o deserto, melhor, para ser tentado pelo adversário, e lá ele não passou 40 dias, e no final dos 40 dias ele teve fome, ele não teve sede. É bem provável que Jesus ali fazia um jejum de alimentos, mas ele bebia água. Isso é possível hoje, porque esses homens estão jejuando 40 dias só com água. Eu não estou estimulando você a fazer isso agora. Se você fazer isso agora, sem preparo nenhum, está arriscado você morrer. Mas tem pessoas, e ele me falou assim, eu tenho uma equipe de 15 pastores e esposas. Da minha equipe de 15, apenas 2 ainda não conseguem completar os 40 dias de jejum só com água. E quando esses homens jejuam 40 dias só com água, eu fico pensando assim, qual é o nível de espiritualidade que nós temos hoje? Há muitos anos atrás, a Valnice e o Milhões faziam um programa na televisão, vocês devem ter conhecido, os mais antigos aqui conheciam a Valnice. A Valnice todos os dias, no início do ano, 40 dias, do dia 1º de janeiro até dia 10 lá, de fevereiro e tal, 9 de fevereiro, a Valnice ia para um retiro, e nesse retiro ela orava e jejuava só com pão e água. E Deus ministrava coisas tremendas e maravilhosas na vida delas. Irmãos e irmãs, se a gente quiser ter uma igreja relevante, voando nessa cidade, se você quiser fazer diferença, se você quiser deixar um legado, a gente precisa partir para um nível maior de espiritualidade, de redenção, de quebrantamento, de vida com Deus, de renúncia da carne, de renúncia do nosso eu. A gente precisa começar a criar hábitos saudáveis, hábitos que transformam e modificam a nossa vida, criam um hábito saudável. E o hábito vem pela repetição e pela frequência. Você tem até vontade de fazer, mas o teu hábito não permite isso. E a gente às vezes tem hábitos muito ruins. A gente tem hábito de ficar agarrado na televisão, a gente tem hábito de ficar agarrado no celular, a gente tem hábito de dormir muito tarde, acordar muito cedo, e todas essas coisas vão roubando o nosso tempo com Deus. Se a gente quiser receber da glória do Senhor, do poder do Senhor e ver milagres, a gente precisa começar a mudar os nossos hábitos, a nossa vida, para que a vontade do Senhor seja mais forte, mais presente em nós. Sabe outra coisa que a gente precisa fazer? Diminua o ativismo. Diminua o ativismo. A gente cria tantas atividades. E em todas essas atividades, a gente não tem Deus nelas. A gente precisa incluir Deus nas nossas atividades. Se a gente não incluir Deus nas nossas atividades, as nossas atividades estão perdendo o seu sentido. A gente trabalha muito, a gente estuda muito, a gente cuida de muitas coisas, a gente cuida de marido, a gente cuida de casa, a gente cuida de comida, a gente cuida de trabalho, a gente cuida de estudo, de faculdade, a gente cuida de tanta coisa. A gente só não faz as coisas que Deus pediu para a gente fazer. E aí, como dizia o pastor Marco Antônio, foi pastor em Santa Cruz, há muito tempo ele dizia assim, nós corremos o risco de estar fazendo a obra de Deus sem Deus. Porque a gente liga um automático e vai embora. Para mim, pastor Evandro, para o Guto, para alguns líderes, chegar aqui, ministrar uma palavra, orar com você, liga o automático e vai.
Reunir um grupo para conversar, deixar uma devocional, liga o automático e vai. Ministério de louvor, liga o automático aqui e vai. Eles podem fazer muito bem isso, só que nós estamos fazendo uma coisa de Deus sem Deus, porque a gente não orou, porque a gente não buscou, porque a gente não colocou o nosso coração do Senhor, porque a gente não buscou a face dEle, a presença dEle, nada disso. Sabe qual é a nossa maior dificuldade para orar? Porque orar para nós ainda é um tempo perdido. Nossa maior dificuldade para orar é porque a nossa oração ainda é um peso para nós, que ainda é uma questão de sacrifício. A tua oração precisa ser transformada num lugar secreto, num jardim de oração, num lugar satisfatório, num lugar de prazer, num lugar onde Deus está ali esperando você, e você chega com o teu coração, com a tua vida, e aquele lugar se torna um lugar especial, e aí no outro dia você vai ter saudade daquele lugar, você vai querer estar lá, você vai querer falar com Ele, você vai querer abrir o teu coração para Ele. A minha oração, meu momento de oração, não pode ser um peso, não pode ser um fardo. A minha oração precisa ser o meu melhor momento do dia. Ela precisa ser o tempo mais agradável do meu dia. Eu preciso ter saudade dEle. O meu coração precisa queimar por Ele. Chega de desculpa, crente. Porque a gente arruma um monte de desculpa, de argumentos e de justificativas. Mas deixa eu falar para você, quem buscar mais vai ter mais, quem buscar mais vai se encher mais, quem for mais fundo, irmão e irmã, vai receber mais, porque a gente tem falado de viver em profundidade, mas nós não tomamos as atitudes para viver em profundidade, nós continuamos rasos. Tome atitudes que realmente geram diferenças na sua vida. Olha Jeremias, o primeiro versículo de Jeremias diz: quando eu estava preso no pátio da guarda, o Senhor me falou. Ou seja, Jeremias chorou, lamentou o seu nascimento, não queria mais profetizar a palavra. Jeremias chorava, lamentava, mas ele não perdeu a comunhão, ele não perdeu a intimidade, ele não perdeu o fogo, ele não perdeu o relacionamento, ele estava na luta, na prova, mas continuou adorando a Deus. Quem é de Deus, na angústia, na tribulação, na luta, na dificuldade, vai crescer em perseverança. Não vai crescer em desistência, pelo contrário, vai crescer em perseverança. E olha o que ele diz para nós: clama a mim e eu vou te responder. Quem precisa de resposta aqui nessa noite, levanta a mão e dá um glória a Deus. Você precisa de respostas, Deus tem respostas para você. Ele é Deus, Ele pode, Ele faz, Ele realiza, Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus dos deuses. Ele é Senhor, Deus dos impossíveis. Não há nada que Ele não possa fazer ou realizar. Isso trata do seu poder, da sua soberania, da sua autoridade. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, meu irmão. Deus te responde na medida que você pede. Deus te responde na medida da tua fé. Para aquela mulher ele disse: a tua fé te salvou. Deus nos responde na medida da nossa confiança. Tudo é possível àquele que crê. Deus nos responde na medida em que nós perseveramos. Se você não desfalecer, você vai receber. Deus nos responde na medida das suas promessas. Deus tem promessa para você. Se você tem promessa aqui, dá um glória a Deus hoje. Tem promessa para você. Deus nos responde na medida em que a gente clama a Ele pelas suas respostas. Deus nos responde na medida em que o nome dEle é glorificado. Se o nome do Senhor será glorificado, Ele quer responder você, mas Ele responde na medida em que você clama, na medida em que você busca, na medida em que a gente ora no nome de Jesus, na medida que eu alinho o meu coração à vontade dEle, ao querer dEle. Deus nos responde porque Ele nos ama. Deus te responde que Ele ama você. Deus te responde que Ele é misericordioso para você. Os planos de Deus são mais altos. Você nem sabe o que Deus quer fazer através da sua vida.
Você nem sabe o porquê das lutas que você tem passado. Você não sabe ainda quais são os propósitos de Deus para você. Mas as respostas que nós precisamos, elas estão em Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus quer te responder com a cura que você precisa, com a libertação e com a restauração, com a salvação da tua casa, com a alegria do teu casamento, com o crescimento da tua célula, com a multiplicação da tua célula. Clama a Ele. Deus quer mudar os ambientes de culto. Deus quer mudar os ambientes de estudo. Deus quer mudar os ambientes. Se houver um ambiente de oração, de clamor, homens e mulheres sedentos por Deus, veremos coisas que a gente ainda não viu nesse lugar, mas que Deus quer realizar e quer fazer. Aleluia! Os ambientes podem ser mudados. O avivamento pode chegar, irmãos. O avivamento pode chegar primeiro na sua vida. Ele vai incendiar um, ele vai incendiar o outro, ele vai incendiar o outro, ele vai incendiar, ele vai incendiar, ele vai encher, ele vai tomar, ele vai derramar poder, ele vai avivar esse lugar. Mas a gente precisa clamar aos céus. Deus vai mudar o número de discípulos com o coração tratado. Eu creio nisso. Eu creio que se essa igreja começar a clamar ao Senhor, Deus vai libertar a Praça da Liberdade. E aquele lugar será um lugar de glorificação e proclamação do nome poderoso do Senhor. Deus pode mudar essa cidade, libertá-la da religiosidade e da idolatria. Deus pode levantar um novo estandarte nesse lugar, uma nova bandeira. Jesus é o Senhor. Deus pode fazer coisas grandes. Vemos famílias inteiras se chegando ao Senhor. Porque Ele disse: clama a mim, eu vou te responder. E eu vou anunciar a você coisas grandes, ocultas, que você ainda não sabe. Deus tem mistérios para revelar sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem coisas para falar com você que você ainda não sabe. E Ele está sim, sedento de vontade de comunicar isso a você. Mas você não para um pouquinho para ouvi-lo. Se você começar a parar um pouquinho mais para ouvi-lo, Ele vai revelar a você. Nos dias de Jeremias, Israel estava pronto para ser invadido pelos assírios. Eu estou terminando por aqui. Israel estava pronto para ser invadido pelos assírios. Jeremias está clamando, ele profetizou, ele falou com aquele povo para se voltar contra Deus, não teve jeito. A idolatria, a prostituição, o pecado, a maldade, a injustiça tocaram os céus. Deus falou: vou ter que quebrar o vaso para fazê-lo de novo. Deus revelou os seus planos para Jerusalém, revela a Jeremias. Ele não livraria Jerusalém do cativeiro, mas Ele trouxe promessas maravilhosas. Não sei se você está com a Bíblia aberta, mas Ele profetizou naquele lugar de caos, naquele lugar de doença e de morte. No versículo 6 Ele profetiza cura e saúde, paz e segurança. Quem toma posse disso aqui hoje, em nome de Jesus? Ele disse, revelou a Jeremias: Jerusalém será um lugar de progresso e será reconstruída. Por meio de Esdras e Neemias, Jerusalém foi reconstruída. Deus cumpriu a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Deus falou que Jerusalém seria purificada e perdoada. Por meio de Jesus, Senhor perdoou, Senhor sarou, Senhor redimiu a todos aqueles que creem. Jerusalém era um lugar de vergonha, e Deus falou que daria dupla honra, honra e dignidade. Aquele lugar que não havia mais pessoas, nem animais, desertos, tomado pela catástrofe, pela derrota, pela tristeza. Deus falou: vai haver nesse lugar alegria, vai haver nesse lugar festa, vai haver nesse lugar regozijo, vai haver nesse lugar crescimento, vai haver nesse lugar restauração espiritual, vai haver nesse lugar cumprimento das promessas. Olha para o Brasil. Deus vai reconstruir essa nação. Deus quer reconstruir essa nação a partir da igreja.
Deus tem uma promessa para a sua igreja. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu vou curar a sua terra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus reconstrói a nação, Deus reconstrói o estado, Deus reconstrói a sua casa, Deus reconstrói as cidades. Deus quer fazer algo tremendo. Precisamos clamar e crer naquilo que Deus quer fazer. E aí, irmãos e irmãs, eu termino dando só uma ênfase numa última coisa aqui. Muitas vezes começamos muito bem a orar, mas a gente para no meio da caminhada. A gente começa no início do ano dizendo: eu vou orar todos os dias, não vou deixar nenhum dia de orar, eu vou falar com Deus todos os dias. E a gente sabe o quanto que isso é difícil. Às vezes a gente começa a orar por um desafio, por uma resposta. Passa um dia, 2, um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos. A resposta não vem. É preciso que você persevere. Amém, amado do Senhor? Perseverança. Na nossa perseverança, nós vamos obter a nossa vitória. A nossa perseverança precisa estar nos primeiros lugares da nossa lista de virtudes espirituais. Perseverança é fruto do Espírito. Perseverança é longanimidade. E longanimidade é a mesma coisa que continue firme, continue orando, continue clamando. Clame a Ele, espere por Ele. A resposta virá, a mudança virá, o milagre virá. Clame a Ele. Não desista, não pare. Não pare. Davi tinha os seus heróis, os heróis de Davi. Um deles, uma vez, junto com o povo de Israel, foi lutar contra os filisteus, para defender um campo de lentilha. Quando chegou lá, os filisteus eram muitos, todos os israelitas correram, mas um dos heróis de Davi ficou naquele lugar. E ele lutou por horas naquele lugar, contra todos os filisteus, e ele venceu, na perseverança dele, ele venceu. A palavra nos diz que a sua mão ficou agarrada na espada, a ponto de ele não conseguir soltar. Tamanha força, o ímpeto, a determinação de lutar, de guerrear, de batalhar, de perseverar para obter a sua vitória. Deus não chamou você para parar no meio do caminho. Deus chamou você para clame a Ele, e Ele vai te responder no tempo dele, na hora dele, através da tua perseverança. E Ele vai mostrar a você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus quer levar você para um nível maior de intimidade, de obediência, de santidade, que a gente ainda não viveu. Às vezes começamos as coisas muito rápido, mas a gente não consegue ir até o fim, porque o nosso coração é pequeno. O guepardo, que é um felino, seu habitat é a África, ele tem a capacidade de correr 110 quilômetros por hora em busca da sua caça. Imagina um animal correndo a 110 quilômetros por hora. O pessoal costuma dizer que quando a gente passa dos 80, dos 100, os anjos já dão um tchauzinho para a gente, agora é contigo. Imagina esse animal correndo a 110 quilômetros por hora. Só que tem uma coisa, alguns minutos depois ele para. Isso é porque ele para, porque o coração dele é pequeno. E aí ele não consegue ter força, resistência suficiente para continuar correndo atrás da sua caça. Deus quer dar para você hoje um coração grande. Deus quer trazer para você uma paixão maior. Deus quer trazer para você uma resistência maior, uma perseverança maior. Deus quer que você tenha velocidade, porque Deus vai nos dar os pés como os da corça. É promessa dele para nós em Abacuque, mas Ele quer dar para você também perseverança, para que o teu coração sustente o teu esforço. Clame a mim e eu te responderei. Clame ao Senhor. Ele pode socorrer você. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem clamar pelo Senhor não vai ficar sem resposta. Clame ao Senhor, comece a orar, comece a orar. Ore pela tua vida, pela tua casa, pela tua família.
por esta igreja, por esta cidade. Ore para Deus levantar guerreiros e guerreiras de oração. Hoje Deus quer despertar novos guerreiros e guerreiras de oração nesse lugar. Sexta-feira aqui, próxima sexta-feira, pode ser diferente, porque toda sexta-feira os intercessores estão aqui, homens e mulheres, clamando aos céus, buscando ao Senhor. Está faltando você nesse negócio. Está faltando alguns de nós nesse negócio. E a obra do Senhor será tremenda. Tremenda. Clame a mim. É um ambiente de oração que traz um milagre. É um ambiente de oração que prepara o lugar primeiro para aquilo que Deus deseja fazer. É a oração, irmãos, que vai abrir os olhos aos cegos, que vai destampar os ouvidos daquele que está surdo. É um movimento de oração que vai libertar, que vai atrair as pessoas, que vai atrair a presença de Deus. A oração não pode ser negligenciada. Aumenta o nível de oração na tua casa, reúne a família, reúne os seus, ore, clame a Deus, clame aos céus, dobre o teu joelho, coisas novas virão, portas fechadas serão abertas, milagres que estão reservados para você serão liberados sobre a tua vida. Pelo que você tem orado? Pelo que você tem clamado e buscado a Deus? Pelo que você tem orado nesses dias? Um homem chamado George Miller, ele queria muito a conversão de um amigo dele. E ele orava todos os dias pela conversão desse amigo. Os anos foram se passando. E o coração desse amigo parece que se endurecia cada vez mais. Ele orava e orava. Conversava com ele sempre resistente, não entregava a sua vida para Jesus. Esse George Miller se tornou um homem muito idoso, mas continuava orando por esse amigo. Ele orou por esse amigo durante 68 anos e alguns meses, e depois ele veio a falecer, ele veio a morrer. Quando ele veio a falecer e a morrer, algumas pessoas que o conheciam, da família dele e outros, foram lá e logo falaram: olha, orou tanto aí por isso, por aquilo outro, e olha aí, não adiantou em nada. Morreu orando e Deus não fez nada. Esse Deus não existe. No momento do sepultamento de George Miller, quando o caixão estava sendo depositado na urna, esse amigo dele estava lá. E em lágrimas, levantou as suas mãos e declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a resposta de oração veio. Mesmo quando George Miller estava morto, Deus não deixou de cumprir a sua promessa e de realizar a sua vontade, o seu propósito e o seu querer. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que o que Deus tem para você é para já, é para agora. Não vai ser depois da sua morte. Deus tem coisa nova para fazer na sua vida hoje. Como George Miller não desistiu, a palavra de Deus para você hoje é: não desista, não desista, não desista, não desista do teu sonho, não desista da tua resposta, não desista, persevere, lute, busque, clame a Ele, Ele vai responder você. Podemos ficar em pé em nome de Jesus, podemos ficar em pé. Ele quer fazer, Ele quer fazer. Eu creio, Ele quer fazer, Ele tem desejo de fazer. Se você estiver orando por algo, queria convidar você para vir a um altar, para que você seja fortalecido na sua perseverança e na sua fé, e você não venha desistir. Se você tem um grande desafio pela frente, meu irmão, minha irmã, que você precisa de forças, eu quero convidar você para vir para o altar, e Deus é poderoso para te revestir de forças, de autoridade, de unção, de glória. Se você não tem conseguido perseverar, Deus é poderoso para gerar isso no teu coração. Mas sabe uma coisa que Deus me toca, sabe uma coisa que Deus ministra ao meu coração hoje? Deus anseia em se relacionar com você, meu irmão, minha irmã. Deus anseia em se relacionar com você, porque Ele quer falar com você. Deus tem desejo de ministrar a sua vida, Deus tem desejo de ministrar o seu coração. Deus tem desejo que você se relacione com Ele, que você fale com Ele, que você busque a Ele, que você o conheça. Você conhece a Ele?
Jovem que está aqui, Deus quer que você seja um jovem, um menino e uma menina cheio de Deus, poderoso em oração, no nome de Jesus. Teve um tempo na minha época, já convertido, mas recente, eu tinha entrado para o CPOR e feito a escola militar, e precisava fazer o estágio era muito difícil, e eu fui péssimo em tiro. Atirar com fuzil e pistola para mim era horrível. Eu tive um tempo que eu não trabalhava nem estudava, 3 meses aproximadamente. Eu comecei a orar como Daniel, 1h de manhã, 1h meio-dia, 1h à noite, 1h de manhã, 1h meio-dia, 1h à noite. Eu orava 3 horas por dia na minha juventude. Orava e buscava os céus, e orava especificamente por aquele estágio que eu ia fazer de 45 dias, num quartel de Boina Preta, ali na Vila Militar, em Realengo. Eram eu e mais uns 15 outros rapazes fazendo um estágio para uma vaga. No dia do tiro, vocês já devem ter percebido que eu tremo um pouco com as minhas mãos, né? Eu sou trêmulo com as minhas mãos. Hoje já melhorou bastante. Mas naquela época, eu não conseguia levar a colher de açúcar para colocar dentro da xícara de café. Caía tudo pelo meio do caminho. Quanto que eu tremia. Por isso que era muito ruim no tiro. Naquele dia, e dali em diante, naquele teste, eu nunca atirei tão bem na minha vida. Eu acertei todos os tiros no alvo, tanto com a pistola, quanto com o fuzil. Eu não tive dificuldade nenhuma durante todo aquele estágio. Eu fui honrado naquele lugar. E eu sabia que eu estava sendo honrado, porque eu tinha clamado aos céus. Eu clamei a Ele, eu clamei àquele que podia mudar a minha história, que podia mudar a minha vida, que podia satisfazer os desejos do meu coração. Eu saí daquele estágio, num quartel de artilharia, e eu era de intendência, como primeiro lugar. Escolhi o quartel para onde eu ia, porque Deus faz grandes coisas. Essa é uma experiência, eu poderia te dizer muitas outras experiências no mundo espiritual, no sobrenatural de Deus, em resposta às orações, em resposta aos céus, em resposta ao clamor. A igreja precisa clamar, buscar os céus, clamar o Espírito Santo, buscar a presença dEle, a glória dEle, porque Ele quer se relacionar, Ele quer curar. Ele quer curar, e a tua cura virá com a tua oração. Ele quer curar a tua família vai ser curada na medida em que você orar. Ele quer abrir as melhores portas para você. Ele quer te dar os melhores empregos nesse país. Ele quer fazer coisas grandes através da sua vida, mas é preciso você orar. Muitas vezes, irmãos e irmãs, entramos numa série de problemas, entramos no emprego errado, pegamos a migalha quando Deus tem uma mesa farta para nós, casamos errado, vivemos uma série de circunstâncias erradas, porque 2 coisas: primeiro, a gente não ora como convém, e segundo, a gente não sabe esperar. Se você orar e esperar, a vitória do Senhor virá, e o que Deus tem para você é melhor. O que Deus tem para você é melhor. Dobre o joelho, clame. Ele vai te dar direção, Ele vai trazer as respostas para a sua vida. Oh, aleluia. Ore agora, ore para o Senhor gerar perseverança em você. Ore para que o teu coração tenha fome e sede dEle. Ore pela glória dEle. Ore para que o Senhor te dê perseverança. Ore para que o Senhor visite você. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou, é só uma coisa, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Uma coisa vou ter. deixa eu ficar neste lugar todos os dias.
Deixa eu ficar neste lugar todos os dias.